Muito bem, gente. Lucas 19, versículo de número 5. Quem achou, diga glória a Deus. Você que me acompanha pela internet, o texto estará à disposição no vídeo. Escute atentamente o que diz a palavra. Lucas 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? Aqui é quando Jesus está chegando em uma cidade chamada Jericó, e de repente ele para debaixo de uma árvore, e quando ele olha para cima, tem um homem em cima daquela árvore, em cima de um galho daquela árvore, e aquele homem não está ali apenas com a curiosidade de saber quem é Jesus. Aquele homem está ali para ser notado por Jesus. Nós vamos ler ao decorrer da mensagem, e você vai ver no texto que ele era um homem de baixa estatura, e uma multidão de pessoas apertava o Senhor. Então este homem pensou: o único modo de chamar a atenção de Jesus é se eu subir em cima desta árvore. Eu vou subir em cima desta árvore e lhe chamarei a atenção. Quando Jesus percebe que aquele homem está naquela árvore, ele diz: Zaqueu, já sabendo o seu nome, Jesus conhece todos nós pelo nome. Quem crê nisso, diga amém. Desce depressa. Olha como Jesus coloca: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus estava dizendo que naquele dia era conveniente pousar na casa de Zaqueu. Por que era conveniente para Jesus pousar na casa de Zaqueu? E por que é conveniente, por que convém Jesus não apenas pousar na sua casa, mas habitar na sua casa? Por que é conveniente que a presença de Deus esteja na tua casa? Esta palavra aqui vai nos ajudar a entender. Quantos aqui creem que esta palavra é de Deus? Diga glória a Deus. Tanto você aqui, como você que me assiste pela internet, como também todos que me ouvem através do programa de rádio, vamos juntos agora desocupar as mãos e vamos dar para esta palavra uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir. Isso, tanto você aqui na nossa sede, como você que me assiste pela internet, como você que me ouve através do programa de rádio. Vamos aplaudir e vamos glorificar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser pregada agora. Não estamos aqui para ouvir homem, queremos ouvir a tua voz. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha, e envie a tua palavra com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento, com revelação, com salvação, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor, podeis se assentar. Este fato nos faz entender o amor de Deus pela humanidade. Por quê? Porque a humanidade é falha, a humanidade é pecadora, a humanidade transgride as leis de Deus, a humanidade não agrada a Deus. Mas o propósito de Jesus
é justamente isso. Ele veio para salvar os que estavam perdidos. E esse homem, até então, ele estava perdido. E por quê? Zaqueu, e o interessante, o significado do nome Zaqueu é puro. Zaqueu significa aquele que é puro, aquele que tem pureza. Não tinha pureza nenhuma na sua vida. Porque, além de ser um pecador como qualquer pessoa é, ele era um publicano. E os publicanos, nos tempos bíblicos, mais precisamente falando, no tempo em que Jesus exerceu seu ministério terreno, eram os cobradores de impostos. Mas o problema não era cobrar os impostos apenas. O problema era que esses homens roubavam, e roubavam a própria nação. Eles eram israelitas, hebreus, judeus, e trabalhavam a serviço de Roma. Roma dominava todo o território de Israel e cobrava muitos impostos e altos impostos. As pessoas eram obrigadas a pagar impostos para Roma. E em determinados locais de todo o território de Israel, Roma tinha um publicano ao seu serviço. E esse publicano era de Israel. Não era um soldado romano, não era um agente romano, era alguém de Israel que eles levantavam ali para exercer essa importante tarefa para o governo romano. O problema é que a grande maioria desses homens, além de cobrar o imposto que deveria ser passado para Roma, eles cobravam sempre um valor a mais e colocavam esse valor no bolso. E assim eles ficavam ricos, prósperos. Imagina o seguinte: Roma cobrava 2 moedas do povo de Israel. Esse era o imposto, estou dando aqui um exemplo. O cobrador de impostos, o publicano, cobrava 3. Para efeito de comparação, para você entender. As 2 moedas, eles passavam para o governo romano, e 1 moeda eles guardavam para si. Ou seja, eles roubavam o próprio povo. E por conta disso, eram odiados pelo seu próprio povo. Eram chamados de publicanes ou publicão, fazendo uma referência pejorativa ao nome que lhes foi dado. Esse Zaqueu, assim como praticamente todos os publicanos, era um homem de posse. E o evangelista Lucas faz questão de dizer que ele era rico. Olha o que diz o versículo de número 1 e o versículo de número 2. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos e era rico. Não apenas publicano, ele era chefe, ou seja, ele tinha outros publicanos ao seu serviço. Você sabe que geralmente estes que estão num cargo superior, eles têm uma comissão acima dos seus comandados, e eu particularmente acredito que Zaqueu, ele não enriquecia apenas em cima do povo, ele também enriquecia acima dos próprios comandados dele. Ele não recebia apenas um valor a mais do povo. Eu acredito que ele cobrava comissões, pedágios, acima dos seus comandados. E ele se tornou muito rico. A Bíblia, ela não vai dizer, não está escrito. Mas, a partir de um determinado momento da sua vida, este homem começou a mudar.
este homem começou a se arrepender. Esse homem começou a viver uma verdadeira transformação. E o fato dele ter feito tudo para ter o encontro com Jesus, e o fato de Jesus ter feito questão de entrar na casa dele, deixa isso bem claro para nós. E nós vamos ler esse texto aqui, e nós vamos perceber, através das atitudes desse homem chamado Zaqueu, o porquê da mudança, da transformação dele. Eu vou ler os versículos e vou parar para explicar para vocês. Também você que me acompanha pela internet e você que me ouve através do rádio, escute atentamente. Versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Eu quero que você grife, eu quero que você marque e guarde no coração esta parte do versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Se ele estava procurando ver quem era Jesus, eu entendo que ele já tinha ouvido falar muito acerca do nome de Jesus. Assim como todos nós aqui. Um dia nós ouvimos falar de Jesus, ou já vínhamos ouvindo falar do nome de Jesus por anos e anos de nossas vidas. Eu não sei quanto tempo demorou para você procurar ver quem era Jesus. Eu cheguei na presença de Jesus, eu considero que ainda cedo. Mas tem gente que procurou Jesus com 40 anos, com 30 anos, com 60 anos. Eu conheço pessoas que foram batizadas nas águas, ou seja, procuraram ver quem era Jesus com mais de 80 anos. Mas nunca é tarde para buscar o Senhor. Enquanto uma pessoa respira, enquanto uma pessoa tem o fôlego de vida, ainda é tempo de buscar o Senhor. E isso deve ser feito como? Como diz aqui, Jeremias 29:13. Deixe marcado aí. E você que está com a palavra, abra onde diz Jeremias, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Zaqueu buscou ver quem era o Senhor, e você também fez isso. Zaqueu teve um encontro com Jesus, assim como você também teve. Se você ainda não teve o encontro com Jesus, você precisa buscá-lo. E essa busca tem que ser de todo o coração. Quando nós colocamos o nosso coração no negócio, usando esta frase tão usada pelas pessoas pelo mundo aí afora, para fazer uma atividade simples, por exemplo, a pessoa vai fazer um trabalho específico, ela diz assim: eu vou colocar o meu coração nesse negócio e vai dar certo. Quando ela diz isso, o que ela está querendo dizer? Ela está dizendo que ela vai se dedicar, que ela vai se entregar, que ela vai se esforçar, que ela vai dar o máximo dela. Aí às vezes não dá certo, aí alguém diz assim: sabe por que não deu certo? Fulano não colocou o coração no negócio. Fulano até veio, fulano até fez, fulano tinha até uma boa intenção, mas fulano não colocou o coração do negócio. O coração do fulano estava longe desse propósito, por isso que não deu certo. É o que está acontecendo, é o que tem acontecido com uma grande parte das pessoas que entram na igreja e na mesma proporção que entra, sai.
É o que está acontecendo com muitas pessoas que já foram batizadas nas águas, que já tomaram santa ceia, alguns que até a obra já fizeram e estão saindo. Ou seja, buscaram ver quem era Jesus conforme Zaqueu fez, mas não colocaram o coração para buscar Jesus. E se a gente não colocar o coração, se a gente não buscar de todo o coração, nós não vamos achá-lo verdadeiramente. Eu vou falar uma frase aqui muito polêmica, eu sei que é polêmica. Nem todo mundo concorda, mas eu preciso dizer. Nem todos que estão na igreja acharam o Senhor. Amém? Eu sei que é polêmico, é um tanto difícil de ouvir, mas eu preciso dizer, nem todos que estão na igreja encontraram o Senhor, acharam o Senhor. E por quê? Porque não colocaram o coração para fazê-lo. Eu quero crer que todos nós que aqui estamos, não só de boca, minha gente, mas de coração, que todos nós, sim, assim como Zaqueu, que todos nós já tenhamos verdadeiramente tido encontro com Jesus. E isso só foi possível porque você colocou o seu coração, você o achou porque você buscou a Ele de todo o coração. Diga glória a Deus, diga louvado seja o nome do Senhor. Amém? Olha só, volta lá a Lucas 19. Vimos que ele procurou ver quem era Jesus. Versículo 4, olha o que diz. Lucas 19, 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Eu quero destacar nesse versículo 4, esta frase, logo do início do versículo, quando diz assim, ó. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava. Figueira, você sabe, era uma árvore, bastante galhos, né? No caso, é uma árvore. Coloquei no passado porque é uma história que tem praticamente 2000 anos. E que pode ter 3 até 10 metros de altura. É uma árvore que cresce bastante. Não posso dizer para você a altura que ele subiu, mas ele subiu bem alto, porque ele pensou, sou pequeno, uma multidão de pessoas está rodeando, cercando esse homem, de todo o meu coração eu quero vê-lo, eu quero ter contato com ele, eu quero que ele me veja, eu quero que ele me enxergue. E aí ele avistou aquela árvore, é ali que eu vou subir. Aí o que foi que ele fez, o que diz o texto? Ele se adiantou, ele correu, ele teve pressa. Amém? E tem um texto em Isaías que eu quero ler agora, que é muito importante para os dias de hoje, que nos faz enxergar a atitude de Zaqueu. Porque ainda que a pessoa tenha 90 anos, ela ainda tem tempo de encontrar com Jesus, ela precisa ter pressa. Porque como diz a própria palavra, a nossa vida é como um vapor, é como um sopro, que logo aparece e na mesma proporção desaparece. E aqui em Isaías 55, versículo 6, tem um texto que deixa isso muito claro, ó. Isaías 55, versículo 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse texto tem que causar temor no coração das pessoas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então Isaías está deixando bem claro, haverá um momento que não dará mais para encontrá-lo. Você já parou para imaginar nisso? Haverá um dia, haverá um momento que não vai dar mais para encontrar.
Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer igual Zaqueu, eu tenho que correr. Eu tenho que me apressar, eu tenho que me adiantar. Eu tenho que subir nessa figueira, minha gente. Subir na figueira representa o quê? Representa fazer de tudo, dar o meu máximo para que eu possa encontrar com Jesus, para que eu possa conhecer Jesus. As pessoas dizem assim, as mais novas: sou muito nova para deixar de viver a vida. Eu quero aproveitar a minha juventude, eu quero aproveitar a minha vida. Quando eu tiver mais idade, eu procuro a Deus, eu procuro a igreja. Aliás, eu não preciso estar dentro de igreja, de falar glória a Deus e aleluia, andar com a Bíblia debaixo do braço, para que o Senhor me aceite, ou para que eu seja de Deus. Eu posso servir a Deus muito bem do jeito que eu estou. Aí os de meia idade estão preocupados com o trabalho, estão preocupados com o futuro aqui na terra, esquecendo da vida eterna, estão preocupados com os negócios, com a família, interesses pessoais, e dizem: não, ainda não é momento, ainda preciso me dedicar a isso, me dedicar àquilo. Daqui um pouco eu vou me dedicar a buscar a Deus. Eu já ouvi até de uma pessoa que disse assim: olha, com a idade que eu estou, já está na hora de buscar a Deus. Só que não há idade para buscar a Deus. Todo dia é dia de buscar o Senhor, independente da idade que tenhamos. Amém? E tem uns que chegam na terceira idade, que dizem assim: já vivi demais, já passei dos 70, dos 80 anos, eu não preciso mais estar dentro de igreja para que Deus me aceite, para que o Senhor me receba, até porque eu também sou de Deus, eu também sou filho de Deus. O que eu estou querendo dizer é que em todas as faixas de idade, as pessoas sempre vão encontrar desculpas para largar o mundo, para largar as práticas da carne, para largar o pecado e buscar a quem? E buscar o Senhor. Porém, esse texto é muito claro quando diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Todo dia é dia de adorá-lo, é dia de buscá-lo, é dia de servi-lo, porque o Senhor ainda se permite ser achado, e quando eu o busco de verdade, eu o encontro. Quem aqui já teve um encontro com Deus, diga glória a Deus, exalte, glorifique o nome do Senhor. Oh glória! Volte a Lucas 19, versículo de número 5, está escrito assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. Sabe o que significa júbilo? Alegria extrema. Eu não sei se você já ficou tão alegre que você não conseguia explicar, definir o que você estava sentindo. Você estava jubilando naquele momento. As palavras que saíam da tua boca, o sorriso que você emitia, tudo aquilo era um júbilo, porque você tinha uma alegria extrema naquele exato momento. Quando Jesus disse: Zaqueu, desce, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, ele desceu rapidamente, e ele desceu alegre, glorificando, exaltando, recebendo o Senhor com alegria. E aqui a gente aprende mais uma coisa. Eu gostaria de ler mais um texto com você, Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, olha o que diz aqui: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
regozijai-vos. Tem tradução que vai aparecer, inclusive eu vou colocar até numa tradução mais atual, para você que está assistindo no youtube.com/Fernando Helves, que diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Zaqueu desceu com júbilo, com alegria, recebeu Jesus com alegria. E é isso que nós temos que fazer, o que nós estamos aprendendo aqui com ele. Nós temos que nos alegrar no Senhor, até nos momentos de tribulação, até nos momentos de dificuldades. A própria palavra diz que nós temos que nos alegrar nos momentos de tribulações, até mesmo porque as tribulações do presente momento não se comparam àquilo que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Amém? Alegria, não deixa nada te abater, não deixa as lutas te abater, não deixa as dificuldades que você enfrenta te abater, não deixa o mal que se levanta contra você te abater. Sirva ao Senhor com júbilo, com alegria. As pessoas, elas esquecem que a nossa alegria, ela não pode estar pautada naquilo que você vê, ou seja, naquilo que as pessoas veem. As pessoas esquecem que a alegria não pode estar pautada nos acontecimentos. Por quê? Porque quando acontecer algo triste, algo ruim, algo difícil, a pessoa vai se abater. Mas se a alegria dela estiver no Senhor e não naquilo que acontece, ela vai se manter alegre, porque a alegria dela está em Deus. Tem pessoas que são até mal interpretadas, chamadas de insensíveis. Não é que a pessoa é insensível, não é que a pessoa não se importa, é porque ela tem uma fé tão grande em Deus, ela tem uma alegria tão grande em Deus, que ela até sente o que está acontecendo, porque ninguém é um super-herói. Até o próprio Senhor Jesus, ele quando sofreu ali no jardim do Getsêmani, ele disse para o Senhor: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Sim ou não? Até o próprio Senhor Jesus demonstrou também em alguns momentos o peso da responsabilidade, o quanto ele estava sentindo ali, o peso da responsabilidade que ele tinha. Ninguém, como diz o ditado, é de ferro, mas Jesus se manteve firme no propósito. Por quê? Porque a alegria dele estava em quem? A alegria dele estava em Deus. Nós que somos cristãos, às vezes, somos assim, mal interpretados. As pessoas acham que a gente não se importa, que a gente não sente, que a gente não se entristece. Não é bem isso. É porque a nossa alegria está no Senhor, e essa alegria nos põe de pé, essa alegria nos faz confiante, essa alegria nos faz crer que o choro dura uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria, um sorriso no rosto. Oh, glória a Deus, diga glória a Deus. Amém, gente? Que bênção. Continuando, Lucas 19, versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Amém? E você sabe muito bem por que eles murmuravam, né? Falei para você no início, o povo de Israel tinha um preconceito velado contra os publicanos. Não tinha como. Eles não gostavam, eles se sentiam traídos. Os publicanos eram vistos como traidores, como ladrões, como pessoas corruptas. Quando Jesus entrou na casa do Mateus, que se chamava Levi, eles falaram a mesma coisa para os discípulos. Eles perguntaram assim: o vosso mestre se assenta à mesa para comer com publicanos e pecadores? Como se dissesse assim: é um absurdo isso. Como pode o mestre de vocês, esse homem que se diz ser de Deus, esse homem que se diz ser santo, sentar na mesa com pecadores e publicanos? Esses publicanos não são dignos de respeito, não são dignos de consideração, é um absurdo.
Aí Jesus, naquele dia, disse a mesma coisa que vai dizer aqui, que veio salvar os perdidos. Mesma coisa, que veio salvar os perdidos. E quando viram Jesus falando com aquele publicano, chefe ainda mais, eles murmuravam. Mas olha o que acontece, versículo de número 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo o quê? Quadruplicado. Veja bem, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas as obras, ela retrata, ela revela uma mudança de comportamento. Porque esse homem, como eu disse para você logo no início da mensagem, em um dado momento da sua vida ele começou a mudar. E eu particularmente creio que ele se arrependeu do que ele fazia. Ele se arrependeu do fato de roubar, do fato de enganar as pessoas, ou seja, que faziam parte do seu próprio povo. E esse versículo deixa bem claro que ele começou, após ter se arrependido, a agir de maneira distinta. Eu vou ler de novo, ele falando para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele começou a restituir aqueles no qual ele havia roubado no passado. Isso mostra para nós o quê? Um arrependimento. Eu vou ler mais um texto aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que fala do arrependimento. É importante a gente ressaltar isso. Atos, capítulo 3, versículo 19, está escrito: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença de quem? Pela presença do Senhor. Não é interessante? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Primeiro você se arrepende, e depois você converte. O que é converter? É mudar de direção, é mudar com aquelas práticas. E você prova que se arrependeu quando você não faz mais aquilo errado, e não somente deixa de fazer o errado, passa a fazer o certo. Essa é a diferença de quem se arrependeu de verdade, não é? Não é apenas deixar de fazer o que é errado. Você deixa de fazer o que é errado e a partir de então passa a fazer o certo. E foi o que Zaqueu começou a fazer. Isso começa a mostrar para nós justamente isso, um arrependimento, uma mudança, uma transformação. Concorda comigo que Jesus não estava ali à toa? Jesus nunca entrava em um lugar por entrar. Ele nunca passava por uma aldeia, por um lugarejo, por uma cidade por passar. Quando ele vai a Jericó, ele vai com um propósito. Ele vai sabendo que vai encontrar com esse homem chamado Zaqueu. E ele só vai ali porque ele sabia já que Zaqueu não era mais aquele homem de antes. Ele sabia que Zaqueu estava arrependido. Ele sabia que Zaqueu estava decidido a mudar. Ele sabia que Zaqueu era um novo homem. Por isso que eu inicio essa pregação dizendo: por que era conveniente Jesus pousar na casa de Zaqueu? Porque Zaqueu havia se tornado uma nova criatura. E te fiz essa pergunta: por que é conveniente Jesus estar na tua casa? Porque ele viu que você mudou. Ele viu que você não é mais aquele homem de antes, aquela mulher de antes. Ele viu que a cada dia que se passa você tem buscado ser uma nova pessoa. Eu falei 4 coisas de Zaqueu aqui para exemplo. Eu falei para você que ele procurou ver quem era Jesus. Amém? Eu falei para você que ele saiu correndo, ele se adiantou para
ir ao encontro do Senhor, ou seja, ele teve pressa, e nós temos que ter pressa para buscar ao Senhor. Eu falei para você também que ele recebeu o Senhor com alegria, e nós temos que nos alegrar na presença do Senhor, independente daquilo que aconteça. E eu falei para você agora por último, que ele se arrependeu, deixou de fazer o errado e passou a fazer o certo. Por isso que Jesus disse: convém que eu pouse na tua casa. E para encerrar, a frase principal desse diálogo é essa, versículo de número 9. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E ele finaliza dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Por isso era conveniente Jesus pousar na casa de Zaqueu. Se você diz assim: Jesus habita na minha casa, a presença de Deus se faz presente na minha casa, você tem que saber por quê. Se você está no caminho certo, se você procura viver em santidade, em retidão, em temor, se você procura se desviar do mal e servir a Deus conforme diz a palavra, você pode bater no peito e dizer: é conveniente sim, convém sim que Jesus não apenas pouse, mas habite na minha casa. E quando o Senhor entra na nossa casa, nada mais será como antes. Coisas novas virão, a bênção de Deus estará conosco, e tudo aquilo que fizermos será abençoado. Quem crê nisso, diga glória a Deus, amém? Pode exaltar mais uma vez o nome do Senhor. Recebe a palavra, povo de Deus. Pegou a visão?